Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Eduardo e estou aqui de volta com mais um vídeo, e desta vez estarei mostrando para vocês como fiz um busto de um alienígena, de um ET, de um extraterrestre. Muito obrigado aos inscritos do canal, pessoal que está apoiando, muito obrigado. Os novos inscritos, sejam bem-vindos. Quem está chegando agora, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. Dê um joinha e vamos nessa! Nessa primeira parte estarei mostrando como fiz a armação e o preenchimento com cimento. Na segunda parte estarei mostrando como fiz os detalhes, os volumes e por fim a pintura. Comecei fazendo um rascunho para mim ter uma ideia mais ou menos do que eu queria. Eu não sou muito bom no desenho, mas eu faço uns rabiscos. Depois ampliei os meus rascunhos usando o acetato e o celular. Eu mostro no primeiro vídeo dos tucanos como faço essas ampliações. Estarei deixando o link na descrição. O Aulin ficou com 60 centímetros o busto de altura. Aí eu fiz a base aí, o quadrado de cima com 38 e o quadrado de baixo com 42 centímetros, onde vai ser a base, e com 10 centímetros de altura. Aí com o vergalhão 4.2 segui ali o desenho com 10 centímetros, onde vai ser o início do busto ali, e cortei aí 4 peças com esse formato que vocês estão vendo aí, com 10 centímetros. E aí preguei uma virada contra a outra, e aí mais 4 a mesma medida e coloquei do outro lado. Aí fiz mais 2 peças, cortei ele na mesma medida e coloquei no centro. Só segui as medidas ali da peça já feita, com formato de U. Fiz mais 2 peças ali, seguindo as medidas ali, cortei mais ou menos onde vai dar ali o tamanho e coloquei, preguei na peça do meio, onde vai ser aí onde a gente vai poder estar segurando para facilitar o transporte aí da peça. E cortei aí um cano de ferro também, daquelas cadeiras, os canos vazados, e cortei aí com a medida aí também de 10 centímetros e prendi aí no centro da peça, onde vai estar o busto. E fui só seguir o desenho ali com o vergalhão. Fiz 4 peças seguindo o rascunho e prender as 4 peças. Prendi as 4 peças seguindo a medida, seguindo os rascunhos, fui cortando as peças e prendendo. Prendi mais uma ali na altura do ombro, seguindo o desenho, seguindo o rascunho. Fiz ali o formato da cabeça. Essa peça eu vou deixar no meio. E ali fiz 2 argolas ali, seguindo ali o formato redondo da cabeça. Cortei mais 2 peças ali, seguindo ali o canto do olho. Prendi as 2 argolas na peça central que fiz ali, fazendo o formato da cabeça. Aí a parte de cima ali é mais arredondada, é só ir seguindo o desenho que não tem erro. Segui o rascunho, fui com o alicate ali arredondando as partes e seguindo o desenho, fui ajustando ali com o alicate e fiz ali uma peça menor e fiz mais outra peça ali um pouco maior, seguindo o desenho, o rascunho, e prendi ali mais ou menos onde vai ser a direção dos olhos.
fui ali desentortando com um alicate, seguindo o formato da cabeça, e prendi as duas peças laterais. Aí segui o rascunho com mais esse formato, com essa peça, e atravessei ali no meio do crânio e ali no começo do maxilar, ali onde seria o maxilar. Fiz outra peça ali seguindo o rascunho e coloquei na parte de baixo, um pouco mais embaixo ali, para dar mais firmeza à peça. E ali a peça que eu coloquei ali no meio, segui o maxilar ali, ajustando com o alicate. E aí o queixo, dei uma entortada ali com o alicate, seguindo o rascunho, não tem erro, só seguir o rascunho. Fui recortando as peças, medindo conforme o rascunho, não tem erro. Fui seguindo os rascunhos, desenhando as peças conforme o rascunho, conforme o desenho. Fui medindo ali na lateral, medindo de frente, fazendo a medida de frente, a lateral, e fui seguindo. E aí a criatura foi pegando forma com os arames. Aí fui seguindo o formato do pescoço, fiz duas peças e prendi na cabeça. O mesmo processo que fiz na cabeça, fiz ali, fui fazendo no resto da peça. Ali a parte de trás, fiz duas peças, prendi também na cabeça. Fui ali fazendo o mesmo processo, recortando, ajustando com alicate, seguindo o rascunho e pregando as peças, prendendo as peças, seguindo os rascunhos e prendendo as peças, seguindo o rascunho e prendendo as peças. Usei duas barras aí de 10 milímetros, onde vai encaixado aqui naqueles cano vazado, e prendi aí na parte da frente do busto. Aí usei uma tela de viveiro, aquela que tem um furo bem menor, eu falo viveiro de passarinho, e coloquei nas peças centrais ali, fiz dois copinhos, resolvi colocar duas lâmpadas, uma de cada lado. Aí fiz dois copinhos aqui com altura de 8 centímetros, para não ficar mais alto que a base. Forrei aí com a telinha também, prendi os dois copinhos, forrei toda a base com a grade. Aí cortei alguns pedaços de caneta onde vai passar a fiação, coloquei uma na parte de trás, coloquei duas no fundo do copinho e duas nas laterais, onde vai passar a fiação. Aí fiz a massa, um por um, ou seja, uma parte de cimento para uma parte de areia, a mesma medida de cimento, a mesma medida de areia, e fui aplicando aí com a peça virada. Depois de aplicado, eu coloquei aí em toda a base aí com a massa aí não muito mole, e coloquei um plástico, forrei com um plástico e coloquei um azulejo por cima para igualar aí a parte de baixo, onde vai ficar apoiada, para não ficar nenhuma parte elevada. Aí coloquei o prumo aí para ficar bem nivelada. Depois de seco, retirei, e não vou dar muito acabamento na parte de dentro porque ela vai ficar escondida. Aí virei a peça, aí tá aí sem acabamento, depois vou vir com acabamento. Agora, com o mesmo processo que fizemos até agora, eu vou fazer a parte de frente do busto, o peitoral ali, o tórax, ali o abdômen. Coloquei ali mais uma telinha ali, onde tava os ferros de 10 milímetros, e
forrei, coloquei o cimento para dar uma firmeza ali e coloquei ali mais a medida do tórax ali e repeti o processo com mais 3 peças, seguindo o desenho e prendendo as peças no pescoço, algumas argolas no pescoço, na parte de trás. Fui seguindo o desenho e prendendo as peças. Daí forrei com o papelão, fui forrando com o papelão, com o mesmo processo que fiz nas outras peças que tenho aí nos vídeos. Fui fazendo o mesmo processo, prendendo ali o arame, o papelão no arame, tentando segurar com a fita, mas essa peça ela ficou muito estreita, com muito arame. Aí para forrar com o papelão ia ficar meio complicado. Aí eu coloquei ali o papelão até onde eu consegui. Existem várias maneiras de fazer essa parte, pessoal. Tem o pessoal que dá para fazer só com a tela também, vai ficar um pouquinho mais pesado colocando só a telinha. Eu coloco aí 2 camadas de tela e dá para fazer também. Fica um pouquinho mais pesado, mas dá. Ou forrar de isopor, ou faz a escultura no isopor e depois forra com os arames e a tela. Existem várias maneiras. Mas é bom experimentar várias aí, que você acaba descobrindo ali um formato melhor, que você se acostuma ali. Eu faço com o que tiver aqui na mão, eu aproveito. Aí forrei com a telinha ali e fui preenchendo com isopor ali. Deixei só a parte de baixo, prendi até o pescoço ali com a tela e fui ali preenchendo os espaços com o isopor. Foi até bom ali colocar o papelão ali que segurou e forrei com a tela. Terminei ali, depois de preencher, eu ali cobri com a tela. Aí fiz o mesmo processo no corpo. A parte da frente ali coloquei o papelão, forrei ali com a parte de trás com o isopor. E o mesmo processo que a gente fez na base, vou fazer agora no busto. Passar o cimento em toda a peça. A mesma medida de cimento para a mesma medida de areia. E aí fui cobrindo toda a peça, sem segredo. Daí fiz um risco no meio da cabeça, na vertical, e fiz outro risco ali do lado, no meio da cabeça, ali, pegando a lateral, pegando da ponta de um maxilar na outra. Aí é bom fazer essas medidas que me auxilia aí na hora de fazer os olhos. Fiz outra marcação onde seria a boca. Dessas marcações auxiliei
ajudando na hora de colocar, fazer o olho, não correr o risco de ficar um mais baixo que o outro, auxiliar aí nas proporções da escultura. No próximo vídeo, pessoal, estarei mostrando aí como fiz aí os detalhes, os preenchimentos, como apliquei os olhos, coloquei as lâmpadas e estarei fazendo a pintura. Inscreva-se, ative o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. Dê um joinha se você curtiu. Um abraço e até a próxima!